Boa noite, queridos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Ontem nós fazíamos o nosso programa e éramos surpreendidos com 4 ligações, se não me falha a memória. Eram ligações que queriam me avisar do desenlace da professora Nelita Araújo de Souza. A professora Nelita Araújo de Souza é uma das poucas remanescentes do antigo Colégio Leopoldo. É uma daquelas que permaneceu ombro a ombro e lado a lado com esse trabalho. É preciso que todos entendam que você tem pessoas que trabalham com você com a finalidade específica do dinheiro. São pessoas que necessitam da reposição do pagamento, mas necessitam de que o dinheiro esteja presente na relação. Existem pessoas que não, que estão no relacionamento pelo amor à causa. E o amor à causa é alguma coisa a cada dia mais difícil de encontrarmos. Vejam bem, o professor Leopoldo Machado fundou 2 escolas grandes, criou patrimônios grandes e os doou para que outras pessoas usufruíssem. Em 1972, era-nos colocado o seguinte, 1972, era-nos colocado o seguinte, o Colégio Leopoldo não tem condições de continuar o seu trabalho. E o Lar de Jesus também não. Então seria interessante a venda ou a troca de lugar, porque não há recursos para tocar as 2 obras. Interessante as pessoas como dão opiniões fatalistas. O trabalho tem que acabar. Tem que acabar pela finalidade específica do dinheiro. E a gente observa que existem pessoas que têm amor à causa. O Lar de Jesus sempre viveu de amor à causa. Uma infinidade de pessoas sempre esteve presente no Lar de Jesus por amor à causa. E que essa a finalidade específica do amor ao próximo. Muito gostoso a gente entender essas coisas. E o Colégio Leopoldo, com o passar dos tempos, começou naturalmente a ter esse processo seletivo. Aqueles que estão juntos por amor à causa e aqueles que estão simplesmente por se tratar de um emprego remunerado. Tudo bem, não há nenhum problema nisso. Mas existem aqueles que ultrapassam essa medida do trabalho remunerado. E o Colégio Leopoldo sempre contou com essas pessoas. Existem pessoas no Leopoldo que
a dívida da escola para com eles é impagável. Não há como pagar esse débito afetivo, amoroso, que sempre desenvolveram a causa. Em 1973, a gente assumia o trabalho do Colégio Leopoldo, junto com o nosso irmão mais velho, o professor Ney Alberto. Encetamos uma jornada, tivemos apoio e começamos a tratar o colégio desde 72. Bom, uma escola que ia fechar em 72 para 73, porque o quadro apresentado para nós era de fechamento, hoje nós temos aí quantos anos? Se eu colocar 70, eu tenho mais meio século. Se eu colocar 72, eu tenho 48 anos. Vai acabar em 72 e são passados 48 anos e o trabalho permaneceu. Muitos alunos puderam ser atendidos, alunos que podem cumprir a questão da remuneração, alunos que não podem, crianças do Lar de Jesus que para cá vieram para usufruir da escola, e o trabalho social do Colégio Leopoldo e do Lar de Jesus puderam continuar. Esses trabalhos puderam continuar, do Lar de Jesus e do Colégio Leopoldo. Muito bem, em 1990, nós unificamos esses trabalhos. O trabalho do Lar de Jesus passou a ser, junto com o Colégio Leopoldo, juridicamente falando. O Colégio Leopoldo passa a ser gerido plenamente pelo Lar de Jesus. Deixa de ser gerido pela Sociedade Ginásio Leopoldo Limitada, criada pelo professor Leopoldo, e passa a ser gerido pelo Lar de Jesus. De forma que quem chega ao Colégio Leopoldo a partir de 90, lá se vão 30 anos, sabe que está prestando serviços para uma instituição sem fins lucrativos. E isso é gratificante, isso é maravilhoso, porque a pessoa está engajada num trabalho que é para a comunidade. E esse trabalho não é um trabalho exclusivamente de aulas, é um trabalho de preservação de patrimônio histórico, é um trabalho de memorial com um museu funcionando dentro da escola, é um trabalho de biblioteca com preservação de livros, com edição de livros, é um trabalho cultural onde um teatro é utilizado para apresentação de peças para a comunidade iguaçuana, um teatro com 200 lugares, onde espetáculos musicais são apresentados. Esse é o legado do professor Leopoldo Machado. E esse legado, que ia extinguir-se em 1972, ele caminha até os dias de hoje, atravessando momentos dificílimos, mas sempre junto com a comunidade. Reuniões políticas são feitas na escola, não interessa o cunho partidário. A escola é uma instituição política, mas não é uma instituição político-partidária. As pessoas às vezes não têm noção dessa diferença. O homem é um animal político, já nos asseverara Platão, e não há a menor dúvida de que somos políticos. A política partidária é outra coisa. E o colégio veio caminhando nesses momentos. E algumas pessoas aderiram à causa por livre e espontânea vontade, permanecendo no trabalho. E uma dessas pessoas foi a professora Nelita. Abraçou a causa e continuou conosco.
Nesse período de dar aula pela internet e tal, ela não viu isso com muita simpatia. Esse negócio de fazer aulas ao vivo, ela não viu isso aí com muita simpatia e preferiu ficar só enviando tarefas para os seus alunos e não participando das aulas ao vivo. Mas não abriu mão da participação nos trabalhos. Vocês vejam o espírito quando é nobre nas atitudes. Ele é nobre porque é nobre. Ele não é nobre porque quer fazer média com A, B ou C. O espírito é nobre porque é nobre. E essa é a ótica da professora Nelita para com o Colégio Leopoldo. Permaneceu conosco, permaneceu, como dissera Leopoldo Machado, ombro a ombro e lado a lado, porém, não tentou fazer aquilo que ela achou que não deveria fazer, que eram as aulas pela internet. Muito bem, continuou conosco e teve problemas de saúde, procurou médico para ser consultada. Médico a tratou, não do problema que ela estava tendo, mas da conclusão que o médico tirara. Depois retornou, sentiu-se mal, retornou ao médico de novo. Mais uma vez, teve receituário, voltou para casa. E na terceira vez, descobriu-se realmente que tratava-se do vírus Covid, e aí foi internada. E permaneceu 15 dias internada. E ontem, o corpo cansado, ela é nascida em 1944, o corpo cansado nos deixou. Perdemos todos. Perde o Colégio Leopoldo, perde a família, perdem os alunos, perdem os amigos, perdem os colegas de profissão e, lamentavelmente, é uma jornada pela qual todos temos que passar. O Colégio Leopoldo, desde há algum tempo, viu a necessidade que algumas pessoas têm no sepultamento. Hoje, o sepultamento alguns jazigos no Jardim da Saudade, para que pudessem as famílias sepultarem os seus. O dia de nós irmos com o filho da Nelita, com o João, para cuidarmos dessas obrigações, junto com a tesoureira da Associação Lar de Jesus, que é a professora Michele. Jornada difícil, jornada que lamentavelmente já fizemos várias vezes em todos esses anos, por aqueles que saíram do nosso convívio e, na maioria esmagadora, companheiros, amigos, irmãos, que viveram alegres pensando no bem, que lá estão, nesse recanto do Lar de Jesus, Colégio Leopoldo, ali, no cemitério Jardim de Mesquita. Hoje foi o dia da gente cuidar da professora Nelita. Cabem algumas reflexões para nós hoje. O Ronaldo pediu que eu fizesse essa conversa hoje sozinho. Ele queria assistir, preferia não estar aqui conosco nesse bate-papo. E a gente
achou por bem que o bate-papo podia ser realmente mais intimista. Eu, como representante do Lar de Jesus e Colégio Leopoldo, e vocês aí nos assistindo nessa transmissão ao vivo. E não discuto religião. Religião, como dissera o professor Leopoldo Machado, é algum assunto que não é para ser discutido. Religião é um assunto que não é para ser discutido. Religião é um assunto para ser conversado. O professor Leopoldo, na sua noção de escola, ele dizia que era veementemente não aceitas as discussões sobre política partidária, futebol e religião. Ele dizia que essas três coisas não se discutem, porque nem todos têm ânimo e equilíbrio suficiente para conseguir conversar. Vejam só, a Igreja Católica Apostólica Romana, quem visitar alguma igreja, verificará que algumas igrejas têm relicários. E esses relicários guardariam restos de santos da Igreja Católica. Então vocês visitam uma igreja, tem lá um relicário, e tem um pedacinho do osso e tal. Esses relicários guardam pedaços daqueles que lutaram pela Igreja Católica. Bertrand de Russell, outros historiadores, diziam, Will Durant, que a Igreja Católica possuía três grandes doutores: Santo Agostinho, Santo Ambrósio e São Jerônimo, e o Papa Gregório o Grande. Aí você diz assim, então não são três, são quatro. O Papa Gregório o Grande, pela ocupação e retomada dos ditos lugares santos, pela luta dessa retomada. E aí nos lembra o Alexandre Dumas, escritor negro que consagrou-se nos romances de capa e espada. E o romance capa e espada mais famoso de Alexandre Dumas é nada mais, nada menos do que Os Três Mosqueteiros. Os Três Mosqueteiros: Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan. Então o Alexandre Dumas também nos dá três mosqueteiros que são quatro, porque o D'Artagnan se agrega aos três iniciais. E Santo Agostinho é aquele indivíduo que teve uma vida turbulenta, uma vida complicada, e ele acha que vai embora. E a também chamada Santa Mônica quem zela por Santo Agostinho. E ele ali naquela convalescença difícil, depois de várias travessuras pela vida, Santo Agostinho está convalescendo e nas suas narrativas ele diz que sopra um vento e esse vento mexe nos papéis que estão ali para que ele leia, para que ele estude, e ele escuta como que uma voz dizendo assim: toma e lê, toma e lê. Essa narrativa é dele. E ele então pega um determinado papel que cai, ele escuta essa voz que recomenda que ele pegue e leia, e não é nada mais, nada menos que uma carta de Paulo de Tarso exortando ao trabalho.
E ele acha aquilo ali um recado maravilhoso para encarar o seu amanhã. E a partir daí modifica a sua atividade, o seu modo de viver, e passa a ser esse indivíduo, não importa qual o seu credo religioso. Nós não estamos falando aqui de credo religioso, nós estamos falando de um personagem. E eu só o estou chamando de Santo Agostinho porque ele é imortalizado com este nome. Se eu conversar com vocês, o monge Agostinho, eu não vou conseguir conversar com muita gente, que o indivíduo não vai entender quem é esse Agostinho que eu estou falando, face a tantos Agostinhos na história. Mas se eu disser Santo Agostinho, todo mundo vai entender. E Santo Agostinho nos deixa assim uns recados maravilhosos, sensacionais. Santo Agostinho nos diz o seguinte: a morte não é nada. Estou lendo aqui, retirando da internet, do notebook. Aliás, é o texto que foi escolhido quando da passagem de minha sogra. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Esse testemunho de Santo Agostinho é simplesmente maravilhoso. E tem falado a muita gente. Muita gente tem descoberto Santo Agostinho nesse texto que para muitos é o texto de a morte não é nada. A morte é uma outra passagem. É um outro caminho. Que alguns chamam de desencarne, desenlace, morte. Deem o nome que desejarem. Mas não se esqueçam que ela para muitos não existe. O nosso professor Leopoldo, ele perde Marília no dia 13 de setembro de 49, dia do aniversário do professor Newton. A esposa Marília, vítima de um câncer veloz, passa para a pátria espiritual, muito nova ainda. E o Leopoldo passa a encetar uma jornada muito forte de trabalho. Deixa a direção da escola, vende o Colégio Leopoldo e vai encetar novas jornadas. E certa vez, quando ele retorna da caravana da fraternidade, onde ele une
os espíritas do Brasil em federações. É um trabalho que só ele conclui no Brasil inteiro. Nós costumamos dizer que ele dá a sua vida por esse trabalho, porque quando ele retorna, ele infarta, e tem um infarto muito forte. E se vocês observarem, Leopoldo Machado em 1950 e Leopoldo Machado em 1951, depois do primeiro infarto, são duas pessoas totalmente distintas. Há pessoas que olham as fotografias aqui e não identificam o Leopoldo antes do infarto e o Leopoldo depois do infarto. E sofre vários infartos até o seu desenlace em 22 de agosto de 1957. Então Leopoldo, voltando, ele resolve passar por Pedro Leopoldo, voltando da caravana da fraternidade, e lá encontra o Chico Xavier. E lá o professor Leopoldo recebe uma página belíssima de Marília, dirigida a ele, através da mediunidade de Chico Xavier. Oportunamente eu lerei essa página para vocês. E Marília conclui deixando para nós uma máxima que o Lar de Jesus sempre colocou como norte: não adianta morrer nem descansar, porque ninguém descansa nem morre. Vou repetir. E a máxima que Marília manda para Leopoldo, após uma página belíssima que o vovô Vitorino gravou em disco, e que, lamentavelmente, pelo sistema de gravação da época, a gente perdeu a gravação, ela foi se desmagnetizando e foi sofrendo perdas do material pelo modo como foi gravado. E deixa para nós essa máxima: não adianta morrer nem descansar, porque ninguém descansa nem morre. É óbvio que essa discussão é uma verdade para alguns e não é uma verdade para outros. Mas nós não estamos discutindo aqui, perdoe, nós não estamos conversando aqui sobre verdade. Nós estamos conversando sobre fé. Estamos conversando sobre acreditar. E nós temos a certeza, pelo tempo que a professora Nelita ficou conosco, que ela acreditou no trabalho. Ela teve fé na sua jornada de professora e teve fé no trabalho desenvolvido pelo Lar de Jesus junto com o Colégio Leopoldo. E é o mesmo Santo Agostinho que nos diz o seguinte: a primeira vez que eu li essa máxima, eu estava num sepultamento em Cruzeiro, isso há uns 50 anos atrás, talvez, ou mais, um sepultamento aí no cemitério de Cruzeiro, cemitério pequeno, já em parte dele com muito pouco uso, porque ali as sepulturas são todas particulares, e o grande sepultamento de Cruzeiro não é feito mais naquele cemitério. E lá havia uma capela, e na capela estava escrito o seguinte: e eu, meus queridos amigos, companheiros, que vivem alegres pensando no bem, nunca mais esqueci. Senhor se referia à morte, ao desenlace de 3 jovens num desastre de carro lá em Cruzeiro. E na capela que sepultava a família, os ancestrais, inclusive os 3, estava escrito o seguinte: Senhor, vós nos emprestastes para fazer a nossa paz e felicidade. Nós vô-los devolvemos em silêncio
porém com o coração dilacerado pela dor. Santo Agostinho. Todos nós temos que entender que aquelas pessoas que estão próximas a nós, seja filho, seja pai, seja amigo, seja companheiro de trabalho, são empréstimos do Pai para nós. Senhor, vós nolo emprestaste. Emprestou para nós. E nós temos que usufruir aquele empréstimo enquanto ele está pertinho. Vamos aproveitar esse empréstimo. E, na hora de devolver, é óbvio que nós somos seres humanos afetivos e sentimos a dor da devolução. Mas devolvemos para quem emprestou. É a hora da devolução. Tem a hora do empréstimo, que nós devemos sorrir de alegria quando recebemos, e a hora de devolver. Professora Nelita, ontem foi a hora da devolução. Que Jesus a abençoe, ilumine e guarde. Muito obrigado por sua jornada conosco. A Nelita é companheira de trabalho desde o tempo do professor Newton, que, como eu já disse várias vezes ao Geraldo, que é um ferroviário aí que está sempre nos assistindo, e meu pai, como ferroviário, adorava levar as pessoas para passear de trem. E a professora Nelita chegou a ir algumas vezes à Cachoeira Paulista no nosso trem de aço. A São Paulo, a Minas Gerais, sempre no nosso trem de aço. Quando o professor Newton foi visitar o nosso Chico Xavier em Pedro Leopoldo, foi com o professor Leodegário Amarante do Azevedo Filho, que é o criador e foi presidente da Academia da Língua Portuguesa, professor Leodegário Amarante, uma sumidade. Foi lá com o professor Leodegário, foi lá com a nossa querida tia Lúcia, foi lá com a professora Áurea Gonçalves. O professor Newton era um caravaneiro por excelência. Adorava viagens em caravana. A primeira vez que eu andei com a minha atual esposa de trem, que andamos os dois, foi numa ida à Cachoeira Paulista, promovida pelo professor Newton no nosso trem de aço. A viagem lá para o ramal de Bicas, Guarani, a gente fazia nos trenzinhos de madeira. E essa lembrança é sempre muito gostosa. E a gente olha pelo que passou, vamos olhar para o que temos que fazer no presente, porque o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence ao Pai. E Jesus, através de seus discípulos, já havia nos deixado o seguinte recado, narrado por eles: deixai a cada dia o seu mal. Recado direto. Devemos viver o cada dia, sem planejamentos de isso não vai dar certo, amanhã. Não, nós vamos trabalhando. É claro que nós vamos olhar para frente. Você tem que aprovisionar o que você vai precisar, mas não é uma questão de você viver o amanhã. Se você viver o amanhã, você esquece a beleza do hoje. É o hoje que está presente na nossa vida. O amanhã pertence ao amanhã. Por favor, meus irmãos, vamos dar o nosso muito obrigado hoje. São N pessoas que passaram, são N pessoas que essa Covid levou, são N pessoas que foram embora não pela Covid, mas elas
deixam na nossa lembrança um pedacinho do que foram e a gente volta e meia se lembra do que eles deixaram. Aqui no colégio a gente não consegue deixar de falar nos professores antigos, de falar nos fundadores. É como se aqui estivessem, e aqui estão presentes nas nossas lembranças, nas nossas atitudes. Eles estão apenas do outro lado do caminho. E o Pai nos emprestou e nós vô-los devolvemos ao Pai, para aqueles que creem em uma força superior, e uma força que nos rege. Muito obrigado a vocês pela nossa conversa de hoje, por terem me aturado nesse bate-papo. Que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde, e deixemos a cada dia o seu mal. Deixemos que o resto venha por misericórdia e por acréscimo. E que assim seja. Até amanhã com mais um Reflexões.